Em Atos 11, versículo 30. Eu quero 29, Ana, por favor. Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. É incrível como a igreja primitiva tem algo, pastor Silvio, que me chama muito a atenção. É que em alguns trechos, ou em alguns momentos, fala assim, não há ninguém que passe dificuldade entre nós. A vida dos discípulos em Atos, dos apóstolos, não era fácil. Não era uma vida comum. Todo o ministério de Jesus foi financiado pelas mulheres influentes da época. Mas os discípulos, quando deixaram tudo e seguiram, eles viviam através disso, das ofertas que as pessoas, de forma liberal, nessa liberalidade, entregavam para eles. É interessante que era para uma liderança administrar. Fazendo um paralelo sobre quando Deus ele pede a Moisés para construir o tabernáculo, teve um momento que Moisés escreve uma carta falando, não precisa trazer mais ouro, porque já temos demais. Quem dera no nosso tempo nós tivéssemos tantos recursos para que nós pudéssemos investir em vidas e naquilo que a gente pretende fazer. Mas hoje não é diferente. Hoje nós contamos ainda com os corações liberais, com a generosidade, com a liberalidade e com a fidelidade. É um tripé que o crente maduro, aquele que tem propósito, não pode esquecer. Liberalidade, fidelidade e generosidade. Então vamos ofertar ao Senhor, nessa liberdade do Espírito, que você possa fazer isso com alegria no nosso coração, no seu coração, ofertando a casa do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aninha, enquanto está passando, coloca o projeto de vida para mim, por favor. Pai, nós queremos te render graças pelas ofertas, pelos dízimos, pela liberalidade do teu povo, pelo coração, que os céus possam retribuí-los em nome de Jesus Cristo. Que haja, Pai, uma transbordada do teu Espírito sobre a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos cada semente lançada aqui, e eu quero declarar como palavra profética que os teus filhos, eles colherão vezes mais, porque assim diz a tua palavra, em nome de Jesus. Vamos ver aqui, projeto de vida, 2023. Cadê aí o... Pode deixar ligado mesmo as luzes. Rumo a 2023, precisamos colocar o nosso coração à disposição do Senhor. Mas esses pilares que Deus colocou em nosso coração, eu acredito que em todo o tempo nós precisamos estar buscando. E o que é melhor, não é somente fazer um projeto de vida, mas você vai fechar esse ano em agradecimento a Deus, como está sendo nosso tema, nossa base desse tempo, de agradecimento. Então você vai preencher o seu projeto de vida 2023. Se o espaço for insuficiente, você pode estar agregando também uma folha em anexo, para você estar escrevendo e guardar isso.
E no ano que vem, você vai ver, no final do ano que vem, no novo projeto de vida, você vai ter a oportunidade de ver o que Deus fez abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. A palavra diz que o coração do homem pode fazer planos. E é necessário que você faça planos. A inércia em planejar e a inércia em sonhar mata o teu propósito, o teu chamado. Então, o homem que não sonha, ele pode ficar tranquilo que ele vai ser usado para realizar o sonho de outros. Então, diga para a pessoa que está ao seu lado, continue sonhando. Continue projetando. E deixa Deus ajustar. Tá certo? Nós temos nas nossas duas visitantes, o pastor nunca lembra o nome de ninguém. Stephanie, Ivan, Andressa. Sejam muito bem-vindas. Stephanie é filha da nossa querida, abençoada irmã Ioná. Vamos até orar, viu, pela irmã Ioná, está sentindo algumas dores. Já colocar aí o nome dela aí na oração, né? Queridos, aquela sensação de que aquele barulho todo do final de semana e a igreja agora, né? Conversando com Ludmila, eu falei, olha, uma coisa é um final de semana, outra coisa é habitar. A motivação do nosso coração continua, porque nós sabemos o que Deus fez. Interessante que tem algumas frases que me pegam, né? Quando Elias e Eliseu, quando encontram os dois, que Eliseu fala assim, deixa eu despedir dos meus pais. Ele fala assim, vai e volta, porque tu sabes o que eu fiz contigo. Você sabe o que o Senhor fez com você esse final de semana. Conversando com o pastor Fábio, foi muito bom, né, pastor Fábio? Muito bom. Quem foi abençoado esse final de semana aí? Palavras extraordinárias. Então, nós não podemos deixar de viver aquilo que nós vivemos hoje. Não temos um ministério de louvor, mas nós temos a presença. Nós não temos um ministro aqui, mas você é aquele que ministra o coração de Deus. Então, não deixe isso se apagar. E hoje eu quero trabalhar com você e compartilhar com você uma das palavras mais importantes para mim no meu ministério. Convergência profética. O que é convergência profética? Entenda, você foi criado com um propósito. Eu sempre vou falar sobre propósito aqui. Sempre. Dos pilares do meu ministério é propósito. Tanto que eu trabalho com propósito, identidade e destino. E hoje eu quero falar sobre essa convergência de propósito. A grande pergunta é por que Deus permitiu você acordar essa manhã? Por que Deus está te dando mais uma oportunidade de vida? Estava numa reunião agora em São Paulo, foi bate-volta, saí dia 12 de manhã, cheguei na reunião, 2 horas da tarde, a reunião se estendeu até um pouco mais depois das 18, nós tive que fazer um investimento de um valor considerável para uma reunião de 5, 6 horas e voltar para a Vitória da Conquista. E naquela reunião, nós tivemos um momento de oração. E eu entendi por que eu precisava estar naquela reunião. Alguns poderiam falar que era um desperdício investir um valor tão alto daqui para São Paulo, com hotel, com alimentação, com tudo, para ficar 5 horas em um lugar. Eu quero te dizer uma coisa, Deus pode mudar a tua história em apenas 1 minuto. Se você estiver no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, Deus sempre vai convergir isso. É incrível como você vê a história de Davi. Enquanto eles estavam lutando com os filisteus e lutando com Golias, Davi estava cuidando das coisas do pai. Mas tem um momento que mesmo depois que Davi é ungido no meio dos seus irmãos, lá em 1 Samuel 16, versículo 13, ele continua servindo ao pai e aos irmãos e ainda servindo a Saul. E é nesse momento que o pai de Davi manda Davi servir aos irmãos, levar alimento para os irmãos, que ele entra na agenda de Deus. Então entenda uma coisa, você quer entrar na agenda de Deus, seja servo. Não existe como não entrar, não existe de outra forma entrar na agenda de Deus, nas escolhas de Deus, se o seu coração não for servo. E é naquele momento da primeira unção dele, que ele vai servir aos irmãos, ele vai servir a Saul como guardador de armas, e até aquele que toca para Saul. Interessante que
O texto vai dizer que ele não era tão conhecido de Saul, que quando Saul encontra, pergunta quem é o pai desse menino. Ou seja, Davi vivia no palácio, mas não era reconhecido por Saul, mas era reconhecido por Deus. Nem sempre o reconhecimento humano te respalda no céu, mas o reconhecimento no céu te respalda na terra. Então, quando eu trabalho sobre convergência profética, sobre entender o porquê que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer aqui, qual é o objetivo, eu tenho que entender qual é o processo que eu preciso passar. Todas as questões proféticas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, passa e perpassa pelos processos que Deus usou os homens, ou usou a história de cada um para chegar a um objetivo. Poderia citar alguns aqui para vocês entenderem um pouco mais a ideia da convergência profética. Quando você lê assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 12, 2, você vai entender que todas as coisas, elas podem ser experiências boas ou experiências não tão boas, ou vamos botar a palavra ruim, porque a nossa vida é um mesclado de coisas boas e também de coisas desagradáveis. Perder alguém que ama não é agradável, mas é um processo. Então, se você for olhar a história de José, vendido pelos irmãos, entenda o que é a maturidade profética e a convergência profética. O que condena José é ele pegar os sonhos que ele tem e conversar com seus pais e com seus irmãos. São esses sonhos, a priori, que faz com que a família de José, os irmãos em especial, o vendam. Mas, quando ele vai amadurecendo o dom, vai tendo o entendimento, você vai ver que são esses mesmos sonhos que tira José da cadeia. E tem um momento em que os irmãos estão na presença dele, e os irmãos não o reconhecem, porque ele está com outra fisionomia, ele está com outra aparência. E quando os irmãos percebem que é José, ele solta uma frase que para mim é incrível. Vede que o mal que intentavas contra mim se transformou em bem. Tem que ter uma fome, tem que todo mundo convergir para o Egito, e agora Deus o estabelece como um governador, e ele poderia ter toda a possibilidade de se vingar dos seus irmãos, mas ele entende que onde Deus o colocou, não é para exercer uma vontade própria, mas para exercer a vontade de Deus. Você precisa entender que onde Deus ele te coloca, não é para fazer a sua vontade, é fazer a vontade dele. Isso faz toda a diferença. Porque fazer a vontade de Deus vai culminar em servir ao corpo. E esse talvez seja a grande dificuldade que nós temos de entender o ministério, os ministérios, naquilo que você faz, né? Se move na igreja com os seus dons e com os seus serviços. Poderia citar Daniel, poderia citar o próprio Paulo, mas eu quero pegar a história daquele que deu todo o norte a Jesus Cristo, como a convergência profética entre Jesus e João Batista, ela foi tão relevante naquela época e é tão relevante para nós como o tempo chamado hoje. Então eu quero que você entenda que vai chegar um tempo onde você vai entrar na rota da convergência para o seu propósito, que Deus ele vai trazer situações que você será aprovado, e se aprovado, você dá o próximo passo. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. A aflição é uma consequência da aprovação. Quando eu estou aflito é por causa de algo. Então, entre provação e provação, você tem aí esses sentimentos que se brotam. Então, eu quero ler com você Lucas 2, do 25 em diante, 25 e 26. Olha para você ver o que é a esperança no seu propósito. Diga assim, esperança no meu propósito. Entre mentes, havia um homem em Jerusalém chamado Simão, homem justo, Lucas 2, 25. Simeão. Entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso,
e que almejava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver Cristo de Deus. O 36, Ana, por favor, desse mesmo. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos e depois de se casar. E desde então, permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. O que esses dois textos me falam? Enquanto toda a nação de Israel não tinha esperança, quando toda a nação de Israel, ela não enxergava possibilidade, quando toda a nação de Israel, ainda assim, ouvia falar que o Messias viria, mas eles não estavam prontos para o Messias, tanto é que quando Jesus vem, ele confronta as 12 estruturas da época, e as pessoas não reconhecem, porque o seu estereótipo, ele não era como o povo imaginava. Existia uma ideia, queridos, de que viria da raiz de Davi. A profecia diz que da raiz de Jessé, da raiz de Davi. Você vai ver em Isaías 11. Você vai ver que todo o Antigo Testamento apontava para um rei. E quando eles veem Jesus, ele fala, você não tem cara de rei, você não tem pinta de rei. Não é o teu pai, o carpinteiro? Teus irmãos não moram aqui? Jesus não veio com pinta de rei. Porque se eles pegam o padrão de Davi, com todo o armamento bélico, com toda a riqueza, Jesus não se encaixava. Muitas vezes nós não vamos nos encaixar nos padrões que as pessoas pensam. Muitas e muitas vezes a nossa aparência, o nosso estado, a nossa história, o que acontece conosco, eles não vão encaixar no padrão que as pessoas criam. E aí é onde vem as decepções. Mas o que acontece aqui é que tanto Simeão como Ana, 2 avançados em idade, uma viúva, eles não perderam a esperança. E eu digo para você com toda tranquilidade, a promessa não tem tempo de validade, a promessa tem tempo de maturidade. Não deixe que a promessa de Deus esfrie no seu coração. Você estando alinhado com o Senhor, com certeza, por mais difícil que seja a situação, as circunstâncias, Deus vai convergir para o propósito. E é interessante que passa-se praticamente uma geração, mas eles continuam firmes. E a Ana, como o Simeão, pela persistência, pela convicção, interessante que a Bíblia fala, jejuava e orava dia e noite. Eu fico imaginando como não seria a vida desses dois. Enquanto alguns buscavam outras coisas, eles permaneciam na posição que Deus os chamou. Enquanto outras pessoas, como diz a história de Noé, em Gênesis 7, enquanto eles casavam e se davam a casamento, buscavam as coisas terrenas, Deus está levantando uma igreja que permanece no propósito, de dia e de noite, para que a esperança não morra. Você precisa ter essa convicção no seu coração. Aqui foi numa reunião, não, foi na vigília. A irmã Teresa deu um testemunho, que eu me lembro muito bem. Ela falando sobre orar constantemente. No dia que baixa a guarda, o negócio pega. É incrível, né? É como Deus nos permite, Ele nos ensina a dia. Talvez o encargo dela seja esse de intercessão, não baixar a guarda. Mas eu quero que você se pergunte essa noite, qual é o teu encargo? O que o Senhor te diz para não deixar de fazer? Para não sair dessa posição? Você precisa identificar qual é esse chamado, você precisa identificar qual é esse encargo que Deus te deu, porque é nesse encargo que Deus vai te fazer prosperar.
É naquilo que Ele te chamou para que você não baixe a guarda, seja da família, seja da finança, seja da saúde, seja dos sentimentos, não importa, cada um Ele deu, e tem algumas coisas que Ele fala, não descansa, não vacila, não cochila, ao ponto de falar que o nosso Deus, Ele não se cansa, nem dormita, Ele está atento o tempo todo, 24 horas. E o que eu acho mais interessante é que quando esses dois personagens, eles persistem, eles acreditam, e aí vem a palavra profética do Antigo Testamento, eles precisam se encontrar, dois homens. Deus não gera pessoas, Deus gera propósitos. E esse encontro se dá de uma forma interessante. Lucas 1, versículo 5. Aí eu estou fazendo um caminhozinho mais, aí para costurar com você sobre a promessa. Passou-se uma geração, eles permaneceram firmes na promessa. E aqui o cumprimento dessa promessa, Lucas 1, 5. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua esposa, também era uma descendente de Arão. Diga comigo, descendente de Arão. Não esqueça isso, descendente de Arão. Isso é muito importante para a gente. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Ambos eram avançados em idade. Aqui agora eu tenho um cara que era da ordem sacerdotal, o Zacarias, mas que vinha da ramificação, não só de Abias, mas a sua esposa Isabel era da descendência de Arão. E o que isso tem a ver com convergência profética? Quem gera o profético precisa ter raiz profética. Não tem como você gerar no profético se você não viver em uma plataforma, em uma raiz profética. Não poderia ser de uma outra família, porque mais na frente você vai entender a raiz profética disso. Êxodo 7, versículo 1. Por isso que eu pedi, descendência de Arão. De onde vem Isabel? Vem de uma ordem sacerdotal. Então o Senhor lhe respondeu, eis que te encherei com o poder de Deus perante Faraó, e o teu irmão Arão será o teu profeta. Arão toma um posicionamento profético, e eu acredito no meu coração, que é por esse posicionamento profético, que Isabel ela é escolhida. Você precisa entender que existem palavras proféticas ao teu respeito, e o que é profético só vai ser alimentado pelaquilo que os céus, eles ordenam, o que os céus, ele libera na sua vida. Então eu tenho Zacarias, e aqui tem uma história interessantíssima. O templo, na atualidade, na época, era a maior, vamos botar assim, agência empregatícia, porque todos os primogênitos trabalhavam no templo, servindo ao templo. Zacarias está no turno dele. Contam-se alguns, Eusébio, outros historiadores, Flávio Josefo, que existe uma possibilidade de um sacerdote só ministrar uma vez na vida. Então, quando você tem esse turno, é que caiu nele, e havia uma preparação toda especial para que esse sacerdote entrasse no Santo dos Santos. Interessante que ele tem a experiência com o anjo, falando sobre o nascimento de João Batista, e ele fica mudo, porque ele não crê. Mas Isabel, a sua esposa, crê. O profético, o seu destino, a base de você se mover naquilo que Deus tem para a sua vida, passa pela crença, passa pela sua fé, passa no acreditar. E aí eu falo com toda a tranquilidade no meu coração, eu tenho encontrado pessoas que receberam promessas há muito tempo, mas porque elas não se cumpriram, elas começam a descartar essa promessa.
João Batista foi aquele que foi escolhido para preparar o caminho. Agora, o que me deixa pensativo, quando Maria também está gestante 3 meses, 6 meses depois de Isabel. Eram primas. Lucas 1, 39 em diante. Durante aqueles dias, Maria preparou-se e saiu rapidamente. Diga comigo, rapidamente. Tem gente que não conseguiu ainda romper em algumas coisas por causa da letargia. É incrível como eu vejo nesse texto, ela se preparando e indo rapidamente. Sabe, queridos, você precisa entender que tem algumas coisas que Deus queira que você faça rápido. E por que isso? Porque o tempo pertence a Ele, e Ele quer fazer com que eu alcance o objetivo, mas muitos de nós paralisamos. A rapidez em resposta, ela é determinante para investimentos. E ela sai rápido, velocidade. Em viagem para a cidade da região montanhosa da Judéia. Ou seja, você precisa dar velocidade aonde você precisa e quer chegar. Você precisa dar velocidade aonde Deus está mandando você ir. Eu tenho pelo menos algumas pendências na minha vida, eu não tenho dificuldade de falar isso para vocês. Eu tenho praticamente 4 anos que eu preciso ir em Aracaju. Ela sabe. Eu tenho algo para fazer em Aracaju. E eu não consegui ainda. E agora recebi uma notícia que se eu não me apressar, talvez eu não vá mais para Aracaju fazer o que eu preciso fazer. Não é que Deus, Ele falou assim comigo, vai lá e faz, vai agora. Porque se Ele falasse, eu largava tudo aqui, ia. Pegava o carro, dava um jeito, ia de ônibus, Novo Horizonte. Mas veio ao meu coração, eu sei que eu preciso fazer. Eu sei que eu preciso estar lá. Assim como existem algumas outras coisas que eu preciso dar celeridade naquilo que Deus me mandou fazer. E a gente vai trabalhando nessa perspectiva da graça, e nós vamos tentando aí, pegando aí a barca da graça, e envolvendo com uma coisa e outra, e parece que o castigo não chega. Como diz Eclesiastes, o homem pode errar 100 vezes, e o castigo demorar tanto. Mas saiba de uma coisa, existem áreas da minha vida e da sua vida que só vão ter completude depois que nós completarmos o ciclo ou aquilo que nós precisamos fazer. Enquanto tivermos pendências, muitas coisas vão ficar estacionadas. E ela teve velocidade. E ela foi para o objetivo dela. Então diga para a pessoa, acorda. 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 Precisa da velocidade. O que dizer dos livros? 4 livros sendo escritos, eu pego, às vezes, um pouco aqui. André me deu uma pegada agora. André deu uma lida no livro, falou que está top, pode mandar publicar. E aí eu fico naquela, leio de novo, corrijo, leio de novo, acrescento uma coisa, leio de novo, vou acrescentando. E isso cria procrastinação. E a procrastinação é um veneno para o propósito. Nunca se esqueça disso. A procrastinação, ela causa prejuízo, assim como a obediência, ela cumpre o propósito e ela te beneficia. Enquanto a obediência te beneficia, te faz prosperar, a procrastinação te produz prejuízo. E 40, Lucas 1:40. E chegando à casa de Zacarias, foi saudar Isabel. Eis que Isabel, ouvindo a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Isabel ficou plena do Espírito Santo. Olha agora, eu tenho João Batista, o imersor, dentro do ventre de Isabel. E eu tenho Jesus dentro do ventre de Maria. Mas é incrível quando o propósito se encontra como as entranhas.
Se isso que está dentro de você não continuar a mexer, a aquecer, a queimar, o primeiro encontro de João Batista e de Jesus eram embrionários. Estavam no ventre. Interessante que a mãe fica cheia do Espírito, porque tudo aquilo que é gerado pelo Espírito, tudo aquilo que é gerado pelos céus, vai te encher daquilo que é do céu, querido. É incrível como o bebê estremece. João Batista, mesmo no ventre, reconhece. Duas mulheres se encontram, duas primas. Mas o importante era o que estava sendo gerado dentro. O importante é o que você gera aí dentro. Se o que você gera aí dentro não mexe com alguém, você precisa rever isso. Se o que você está gerando não faz as pessoas ser cheias do Espírito, você precisa rever. Se é do céu, precisa mexer. Se o que Deus gerou em você, mesmo que seja pequeno e embrionário, não mexer com alguém de uma forma, você precisa rever. Eu acredito que, estava contando a experiência para a pastora Lu, que nessa reunião que eu fui em São Paulo, a reunião foi muito boa, foi proveitosa. Eu precisava estar lá. Mas aí um casal de apóstolos me deram uma carona para o hotel. E eu comecei a dar uma palavra para eles sobre a igreja. E o Senhor falou assim: pegue todo o seu dinheiro e dê para eles. E lance uma palavra. Viagem. Já tinha investido uma boa grana. Peguei dinheiro da mulher, que mulher tem dinheiro escondido, não é caixa 2. Para viajar. E ainda, na saída, para pagar o hotel e tudo, Deus fala assim: dê para eles. Aí dentro do carro, como tinha liberdade, fiz o que Deus mandou. Quando eu dei o valor, lancei a palavra, voltei para o banco, estava no banco de trás. O homem começa, não a chorar, mas ele começa a orar a Deus, dentro do carro. A esposa dirigindo, e ele. E de repente, ele, com a voz embargada, ele fala assim para mim: há anos que eu esperava essa liberação dessa palavra. Há anos. E eu creio nessa palavra. E para minha surpresa, ele me tira um valor do bolso. Cinco vezes mais do que eu dei para ele. E fala assim para mim: eu não posso deixar de selar essa palavra que veio do céu. O que eu estou te falando isso? É porque quando você obedece, quando você está no Espírito, que a pessoa entende que vem do Espírito, o próprio Senhor cuida de você em relação àquilo que você precisa. Foi com esse dinheiro que a gente está resolvendo algumas coisas, né, meu bem? No reino nada se perde. No reino você investe. E essa unção que foi desprendida naquele carro, gerou para mim recurso, gerou para ele resposta, gerou para outra pessoa confiança. E agora, nós temos uma grande possibilidade de estar ministrando naquela igreja a palavra que nós liberamos. Poderia ter qualquer outra pessoa no Brasil? Pode. Eles conhecem todos os grandes líderes do Brasil. Mas eu quero que você entenda o seguinte: quando Deus ele quer, e você está alinhado com o propósito, quando você está disponível para Deus, Ele vai usar quem Ele quer, quando Ele quer e da forma que Ele quer. E se não for aqui, vai ser ali. Enquanto há recursos, o próprio Deus ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E agora se encontra o que Deus gera em mim e em você precisa mexer com as pessoas. O 42. E com um forte grito exclamou:
bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Perguntinha básica: o que você gera é bendito? O que eu gero é bendito? O que é ser bendito? Bem-aventurado, bênção. O que você faz, como você se comporta, as suas ações, o que você gera para o reino, aquilo que você se move com as pessoas, é bendito? As pessoas olham e falam: que bênção. Quando foi que você ouviu de alguém assim: você é uma bênção em minha vida? Quando foi que você ouviu? Já tem tempo? Se já tem tempo, você precisa rever algumas coisas. Isso não é bajulação, queridos, é reconhecimento. Eu não perco a oportunidade de falar que as pessoas que passam pela minha vida, elas são bênçãos. Porque eu sei que quando eu reconheço que as pessoas, ou aquilo que Deus me dá é bênção, e eu reconheço que as pessoas que passam, ou qualquer coisa que acontece é bênção, a própria bênção, ela me favorece. Agora, o primeiro encontro está no ventre. E passa-se 30 anos. E o que eu fico, pode deixar aí, Ana. E o que eu fico mais pensando, se Isabel e Maria eram primas, Jesus e João Batista, primos. 30 anos sem eles se encontrarem? 30 anos se passa. Em João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O segundo encontro agora, um está com 30 anos e o outro está com 30 anos e 6 meses, em média. Lá foi no ventre, agora é no Jordão. 30 anos depois. Eu pesquisei já em tudo quanto é canto. Será que Jesus não conhecia João Batista? Eu acredito que não. Porque o revelar precocemente de um propósito pode causar o que nós chamamos de ansiedade espiritual, que é terrível. Imagine se Jesus conhecesse João Batista, os dois caminhassem juntos, como é que isso estabeleceria uma autoridade? Diz um dito popular que a intimidade quebra a autoridade. Para mim é o contrário. Quanto mais eu conheço a pessoa que é autoridade sobre minha vida, mais respeito eu tenho. É como o pai e a filha, como o filho e o pai. Não é porque eu convivo com a minha esposa que eu vou perder o respeito por ela. E eu tenho me policiado com isso, porque uma brincadeira que se transforma que machuca ou que macula, não é mais brincadeira, é ofensa. E até para brincar com pessoas eu estou tendo mais critério. Porque talvez eu não queira, a minha intenção não é ofender, mas existe algum tipo de colocação que machuca. E aí já não é mais divertido, é ofensa. Então, eu acredito que João Batista, Deus, de sua infinita graça, não promoveu o encontro. Você não entendeu ainda, né? Não importa o tempo, quanto tempo dure, Deus vai trazer quem de necessário, o que precisa acontecer no momento certo, na hora certa. Porque a palavra diz que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E agora, olha o mistério. Barriga, ventre, Maria e Isabel. O que tem dentro da barriga? O bebê fica dentro do líquido amniótico, água. Os dois se encontraram no líquido amniótico, ventre. João Batista cheio do Espírito com a sua mãe. E ali o Espírito já vinha sobre João Batista. Depois você vai ler qual foi a liberação que o Zacarias fez em relação a João Batista. E agora eles se encontram água no Jordão. João Batista
dentro d'água. Jesus entrando. E João Batista fala assim: olha, é você quem tem que me batizar. Jesus fala assim: não é necessário que assim se cumpra. Diga para a pessoa que está do seu lado: tem coisas que são necessárias se cumprir. Talvez você não concorde. Talvez você não tenha nem ideia. Mas é necessário que seja assim. Ah, como nós temos dificuldade de entender as necessidades do reino. Como nós temos. E agora, no ventre das duas, foi cheio do Espírito. Agora é o Espírito Santo que vem como forma corpórea e repousa sobre Jesus. Agora já não é mais algo embrionário, agora já tomou forma e volume. Eu quero declarar que tudo aquilo que Deus ele te prometeu, Deus da eternidade, tomará forma, se concretizará, será palpável. Porque a convergência profética é isso, é concretização de um propósito de Deus, queridos. E deixa eu te falar uma coisa, o que mais me deixa pasmado quanto a João, e aqui existem algumas coisas de João que eu sou apaixonado. João, ele, assim por dizer, João tinha um discurso duro, muito duro. E alguns estudiosos dizem que quando João Batista estava pregando no deserto, Herodes tinha acabado de inaugurar o templo. Então o templo naquela época era como se fosse o shopping center, e todo mundo ia para o templo. Mas interessante que as pessoas iam ouvir João no deserto. Qual que você preferiria ir? Para uma caatinga ou para o shopping? Porcelanato ou terra? Olha, para as meninas aí. As pessoas iam ver João, ouvir um discurso duro, porque na realidade não era a pessoa do João, era a presença de Deus. Onde a presença de Deus está, as pessoas vão, queridos. Se você tiver a presença, as pessoas serão atraídas aonde você estiver. Isso é convergência. Base bíblica, claro. 1 Samuel, versículo 9. Saul e seu amiguinho, colega, foi encontrar Samuel. Eles foram em busca do profeta. Hoje, a nossa questão profética de dom, ela está tão... Antigamente, a igreja perdia-se, não sei se o pastor Silvio vai concordar comigo, ou o pastor Fábio. A igreja se perdia antigamente por falta de conhecimento. A Bíblia diz: meu povo perece por falta. Hoje a igreja está perdendo porque tem conhecimento demais. Todo mundo é expert em tudo. Todo mundo sabe de tudo. Todo mundo tem o seu posicionamento. Todo mundo tem sua ideia. Todo mundo tem o seu jeito de ser. E essa questão de nós termos muitas coisas para pensar, cabe aqui a colocação: só uma coisa lhe é necessária. Que coisa é necessária para você hoje? A minha pergunta é essa. Alta curiosidade de João. João só teve 2 revelações. Um profeta de 30 anos não fez milagre nenhum. Não tem um milagre registrado de João Batista. Ele só teve 2 revelações. 2. A saber, pecado da casa de Herodes, a revelação do pecado. Ele denunciou o pecado na casa de Herodes. E a segunda revelação: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você sabe qual é a maior revelação que você precisa ter como profeta? Quem é o Cordeiro, queridos?
Não existe revelação maior biblicamente, não existe revelação pessoal onde você possa receber uma palavra. Estava conversando com a Ludmila sobre como nós nos movemos no profético aqui, e falando para ela que a gente tem os nossos cuidados, e eu falando para a Lu que eu conheço o que é um ambiente profético. Nós vivemos na conferência, um momento profético, onde nós tivemos liberdade de dar palavras, mas mesmo assim, não tolindo o Espírito, nós precisamos criar critérios para ter um ambiente profético que traga segurança a quem fala e a quem ouve. João Batista denunciou o pecado. Hoje, na nossa questão de denunciar o pecado, nós precisamos ter também como fazer. Há 15, 20 anos atrás, o profético era denunciar o pecado, falar, você que está fazendo isso, isso, isso. As pessoas começam a se fechar. Eu não estou falando que Deus não pode fazer. Paulo repreendeu 2, entregou a Satanás. E a palavra diz assim, repreenda em público, para que outros temam. É um contexto. Hoje, a abordagem, hoje como eu faço, hoje como eu não quebro o princípio, vai fazer com que a autoridade que eu libere, que eu faça, que o próprio reino me respalde. João Batista teve 2 revelações. Pecado na casa de Herodes. E quem era o cordeiro? Foi o que o cara fez. E pasmem vocês, Jesus fala, dos de nascido de mulher, não houve ninguém igual a João. Um profeta que só teve 2 revelações no nosso tempo, ele não era profeta nunca. Porque o profético não é de revelação. O profético, queridos, o verdadeiro profético é de propósito. E quando eu falo profético, é todos nós. Como não me lembrar do texto sobre Moisés, que Deus tira uma porção do espírito de Moisés e entrega para os 70 anciões, porque isso pode ser impartido, e a palavra que é impartição. E por que nós estamos numa quarta-feira? E por que nós estamos gerando uma igreja? E por que nós estamos querendo vida? Porque esse é o nosso propósito, mas tudo que nós temos precisa ser ferramentas para um fim. Quando você coloca aquilo que Deus ele colocou nas suas mãos para fazer, quando você coloca com responsabilidade, com maturidade, você vai entender que por mais difícil que esteja fora, existe um contentamento e uma alegria dentro de você que excede todo o entendimento das outras pessoas. O cumprimento. Você precisa ser um cumprimento da palavra de Deus na vida de outros. Você precisa ser um cumprimento da palavra de Deus naquilo que Ele gerou você para fazer. Judas 1, filha, bota para mim, é 1,14. Acho que é Judas 1,14. Ora, foi o quanto a esse que Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou. Eis que vem o Senhor com milhares e milhares de seus santos. Ele foi profetizado, desde lá, do 7º homem. Concretização disso, Mateus 3,13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. No final, tudo chegou ao propósito. Primeiro passo do nosso propósito é a cruz. Quem não passar pela cruz não pode viver o propósito. João Batista batiza Jesus. E quem batiza se torna autoridade. João Batista entra em crise. Vai preso. Os discípulos, que eram de João aponta, eis aí o cordeiro, a ele seguir. João Batista está preso. E os discípulos de João vão visitar. E João faz a seguinte pergunta: é ele o Cristo? Ou devemos esperar outro?
Gente, como pode? Ele viu Jesus, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A convicção estava ali. Senão não tinha batizado Jesus. O que aconteceu com João agora? Que no momento crucial ele pergunta se era ele. Um detalhe simples. Até que Jesus ascendesse aos céus, o Espírito não tinha sido derramado ainda. E quem convence é o Espírito. Vai chegar um ponto que você precisa permitir que o Espírito Santo esteja tão dentro de você que te convença de coisas que até mesmo você pode ter colocado em xeque. Jesus não responde assim, igual ele respondeu para Herodes. Tu dizes? Para a mulher samaritana, em Lucas 4, tu és o Cristo? Sou eu. Por que para João ele não responde? Porque a linguagem de João não era a resposta sim ou não, era sinais. Diga para João que os cegos veem, que os surdos ouvem, que as pessoas são curadas. Aí João falou, agora já não é mais conversa, agora é o que é palpável. Você precisa viver aquilo que é palpável, saia da conversa. Saia das afirmativas apenas, porque está escrito, esses sinais acompanharão aos que crê. Você quer ter um dispositivo de permanecer na sua crença, na sua fé, precisa acontecer sinais. Sinais precisam acontecer. E sinais aqui não é para crentes. Porque se a gente, como crente, precisar de sinais para começar a caminhar, sinais são para os descrentes. Quando os descrentes vê sinais, eles falam, uau, é isso. Um grande homem de Deus disse um dia para mim assim, eu falei, eu queria ter essa postura, eu queria ter essa fé. Ele diz assim para mim, eu não preciso ouvir 2 vezes de Deus. A primeira para mim já é o bastante. E a segunda coisa que ele falou, e quando ele me fala, eu não preciso de sinais. Olha que convicção. Eu falo assim, meu Deus. Outra coisa que ele me disse uma vez, eu valorizo quando Deus usa uma pessoa para falar comigo, sim. É bênção? É. Mas há uma riqueza maior quando o próprio Deus fala com você. Aí você vai pegando essas coisas e vai construindo aqui dentro. Aí você vai ver que você tem um pouco de samaritano dentro de você. Você vai ver que você precisa de um nível maior de fé, de um nível maior de obediência, de um nível maior de resposta. E quando você reconhece isso, quando você se submete ao processo, por mais difícil que seja, por mais complicado que esteja, você se submete a isso, Deus vai construindo dentro de você o caráter segundo o coração dele. E você pode ter o seu caráter, sim, mas o teu caráter, no caráter dele, ou você com o caráter de Cristo, você tem a mente dele. Você se representa como ele. E mesmo que você venha errar como Pedro, onde as criadas falam, você é judeu, você é galileu, você estava com ele, você fala com ele, a tua essência te denuncia. Se nós, com as nossas condutas e ações, não expressarmos quem nós acreditamos e confiamos, nós precisamos rever a nossa caminhada e a nossa vida. Foi-se o tempo onde a aparência convencia. Isso já caiu há 2000 anos atrás. Quando em 1 Samuel 16, versículo 3 e 4, Deus diz assim para Samuel, não atente para a sua aparência. O homem vê o exterior,
Eu, contudo, vejo o interior. Estava relacionando a Saul, que em 1 Samuel 9, vai dizer que o filho de Quis, no versículo 2, era o homem mais belo e que mais chamava a atenção daquela época. E a primeira coisa que Deus quebra na mente de Samuel é a aparência. Jesus vai entrando em Jerusalém, Mateus, vê uma figueira, tem folha e não tem fruto. Ele amaldiçoa a aparência. Chegou um tempo de não vivermos mais na conversa e na aparência. São nas ações. A convergência. Aquilo que Deus gera em você. Aquilo que Deus está gestando em você. Ou aquilo que já está gestado, aquilo que já foi gerado. Aquilo que está crescendo, um dia tem que nascer. E vai nascer. Você crê nisso, tem que vai nascer? Vai. Porque tudo que é gerado precisa nascer. E aí você entra na segunda fase, Zena. Depois de nascer, precisa cuidar. Terceira fase, depois de cuidar, multiplicar. E aí começa o ciclo de novo. Amém? Quem entendeu, diga amém. Entenda, essa noite chuvosa, chuva é bênção, que Deus, nesse tempo, Ele está liberando sobre a minha vida, sobre a sua vida, aquilo que pertence a esse ciclo, mas o que vai determinar